Shalom, irmãos! Que a paz proveniente do Pai Celestial seja com cada um de vocês que me assiste nesse momento. Bem, aqui em Provérbios, no capítulo 28, no verso 13, está escrito assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Primeiro requisito para aquela pessoa que quer alcançar o perdão do Pai Celestial é reconhecer o seu erro e admitir, é assumir a responsabilidade diante do Pai Celeste. É não se esconder, não tentar justificar o seu erro, mas admitir que é culpado. E quando a pessoa assume essa responsabilidade, quando ele chama para si essa responsabilidade, então ele está pedindo perdão com arrependimento. Porque sem arrependimento não tem como haver perdão. Após a pessoa assumir e reconhecer, ele tem que fazer a segunda coisa, que é deixar. O verso diz que é aquele que confessa e deixa. Ou seja, não repetir novamente. A pessoa que de fato está arrependida, ele está determinado a não cometer novamente o mesmo equívoco, o mesmo erro, o mesmo pecado. Portanto, há uma predisposição ardente dentro de si de não voltar a cometer tal equívoco. A pessoa tem que estar determinada nesse propósito. Aqui na primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 8, 9 e 10, está escrito assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E quando chegarmos diante do Pai para confessar nossos pecados, não devemos ser abrangentes, dizendo: Pai, perdoa os meus pecados. É importante confessarmos com detalhes, não porque Ele não saiba, mas para que possamos admitir que estamos arrependidos e que estamos precisando de perdão. Portanto, sejamos detalhistas em confessar nossas falhas, nossos pecados, para que assim possamos admitir e conseguir o perdão do Pai. Saiba que sempre haverá seres interessados em nos acusar, em nos condenar, em nos humilhar, em nos depreciar, procurando fazer com que sejamos escandalizados e desmoralizados. E às vezes esses seres espirituais se apossam de pessoas que proferem palavras nesse sentido, a fim de nos acusar diante de Todo-Poderoso. Portanto, devemos nos manter com as palavras do Eterno. Uma vez que você já se arrependeu,
Uma vez que nós já confessamos, devemos crer na palavra e não nas conversas provenientes dos malignos e dos filhos de Caim. Portanto, vamos ver aqui em Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1, está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Yahshua, o Salvador, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o verso 33 e 34: quem intentará acusação contra os escolhidos do Eterno? É Yahweh quem os justifica. Quem os condenará? Pois é o próprio Yahshua quem morreu, ou seja, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Portanto, quem nos acusará? Primeira carta de João, no capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Yahshua, o Salvador, o justo. Sim, temos um advogado para advogar nossas causas diante do Pai. E nele podemos confiar. Portanto, como já vimos, somos seres tendenciosos ao pecado, somos seres humanos e temos essa pendência para o erro. Mas existe o perdão para aqueles que se arrependem, para aqueles que admitem, para aqueles que não querem repetir os mesmos erros, mas para aqueles que querem prosseguir para o alvo, para a santidade, para fazer aquilo que é agradável diante dos olhos do Pai Celestial. Dito isto, vamos aprender passo a passo como proceder diante do Pai Celestial. Salmo de número 51. Eu vou ler do verso 1 até o 13. Acompanhe aí na sua escritura, por gentileza. Tem misericórdia de mim, ó Pai, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como o isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Yahweh, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores
a ti se converterão. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. O cair é do homem, mas o levantar é do Pai Eterno. E aquele que confia nele sempre recomeçará. E os erros se tornam um aprendizado para a vida, para que não mais voltemos a cometê-los, mas para que sejamos aperfeiçoados, segundo o caráter daquele que primeiro nos amou. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com o Pai Eterno, porque Ele é grande em misericórdia, benigno e bondoso, tardio em irar-se e se arrepende do mal. Ele está sempre de braços abertos para receber todo filho que se arrepende sinceramente, que está disposto a recomeçar. O Pai Eterno te abençoe, hoje e sempre.